né, começo a namorar com a minha última namorada, né? Porque ao longo desse caminho a gente deu, Claro, né? né? Claro, né? Um cafezinho. Esse padre, ele é fantástico. Aí Escolheste E o a bom- melhor parte. e o bom que eu não fiquei vermelho, né, Bem cara? por aí. Eu não fico vermelho. Ele não fica. Olha lá. Maravilhoso. Tá Ai, cara. E aí tudo bem, né? Eu já Então, falei que eu te amo hoje, porque eu te amo, cara. Eu te amo de verdade. E aí, então, eu vou pro meu último relacionamento e com 19 para 20 anos eu já estou muito bem. Eu tenho tudo o que um jovem gostaria de ter com 19 anos e que não tinha. Eu tinha um emprego muito bom, porque eu já trabalhava no banco nessa época. Eu tinha a namorada que eu quis, a gente se conheceu na igreja, tal, tudo, enfim. Eu tinha feito o vestibular, tinha conseguido bolsa, uma universidade muito boa aqui em São Paulo, chamada Mackenzie. Então eu não pagava a faculdade. Pra você ter noção, o que eu ganhava juntando o meu salário com todos os benefícios que eu tinha naquela época corresponde ao que eu ganho hoje de Côngora como padre. Caramba. Entendeu? Mas você imagina isso, Jovem, né? eu tô com 39, há 20 anos atrás, né? De 19 para 20. Só que eu deitava a cabeça no travesseiro, faltava alguma coisa. E aí eu comecei a pirar. Porque eu achei na época que eu tivesse com depressão. Porque eu não tinha como falar das minhas dúvidas vocacionais em casa, com os meus pais. Claro, pô. Não rolava. Os meus amigos eram todos de igreja, então qualquer coisa que eu fosse falar para eles relacionado às minhas dúvidas vocacionais, ou eles iam achar que eu estava perdendo a fé, ou que eu estava mundano. Sim. Era assim, todos nós já passamos por essa crise. A gente só precisava de alguém de fora que nos desse um parâmetro e uma visão diferente, uma É isso. visão acerca do que eu estava vivendo, do drama que eu estava vivendo. É isso. Não tinha como procurar também alguém que não conhecesse a minha realidade, porque na cabeça de quem via de fora, eu estava realizado em tudo, então eu não podia estar daquele jeito. Né? Se hoje é difícil você dizer das suas dores para alguém, imagina há 20 anos atrás, onde não se tinha a clareza que se tem hoje de saúde mental, de cuidado, de depressão, dessas coisas todas. E eu achei que eu tivesse realmente depressivo. E fui pro médico. Aí fui pro médico, e o médico falou, olha, você não tem depressão, você não... aparentemente você é uma pessoa normal, né? Não tem nada depressivo. Você é uma pessoa que muito religiosa, talvez a busca da resposta que você precisa tá lá, não tá aqui, tá lá. E esse tá lá do médico foi porque assim, ele não era alguém da igreja. Ele era um médico, né? Ele era um médico, cara. E não era um médico qualquer, era um psiquiatra. Né? Que eu cheguei no consultório dele. Oh, meu Deus. Ele tinha uma garrafa de coca assim no chão e um canudo que ligava. E ele assim. Você não Então. tem nada. Meu Deus. E eu falei: se ele falasse que eu tenho alguma coisa, eu ia me preocupar. Você não tem nada. Entendeu, cara? O cara tomando uma cena coca, de perna eu tô longa. assim, mano. E eu falei assim, bom, que bom que eu não tenho nada, porque se ele falasse que eu tenho alguma coisa, eu tô lascado. Então, assim, não tinha como aquele cara me dar um conselho errado, entendeu? Ele não era nada espiritualizado, não tinha como ele me apontar para aquilo. E foi bem a época que tinha saído aquele filme do São João Paulo II, Carol, o homem que se tornou Papa. Sim. E eu assistindo aquele filme, algo que me chamou muito a atenção é que ao longo da vida de São João Paulo II, uma das marcas que o acompanhou foi justamente a paz. Né? Então, quando ele precisava discernir alguma coisa, ele sempre procurava, mesmo diante dos conflitos, buscar a paz. Deus está na paz. Né? E aí eu lia os evangelhos da ressurreição do Senhor, e quando o Senhor chega ressuscitado, ele nunca chega cobrando nada, nem dizendo nenhuma saudação, a não ser a paz esteja convosco. Então a paz é a marca da presença do ressuscitado. Então ali o Espírito Santo já disse para mim, tudo que você tiver que discernir e decidir daqui para frente, o sinal de que é meu será a paz que você vai sentir. Nesse período eu conheço os salesianos, eles foram fazer uma missão na minha paróquia de origem, e como a minha referência de padre era o padre Jonas, e sempre foi, eu fui ler a biografia do padre. E no livro dele, Vocação, Desafio de Amor, que se você não conhece, leia, é muito bom.
o padre conta aqui da história vocacional dele que ele foi salesiano. Eu falei, putz, então é isso, né? Tá aqui o caminho. Vou perguntar para algum salesiano. Só que eu só tinha lido a parte boa da história do padre Jonas com os salesianos. Eu não tinha lido que ele tinha sido perseguido, que ele tinha que sair pelo ser o padre Jonas. Né? Tudo bem, tá bom. E aí fui falar com o padre Tadeu, tal. Na época, o padre Tadeu, falei das minhas angústias, falei do padre Jonas. Ele falou, olha, é bom falar muito desse padre, vamos por outro caminho, né? Eu não tinha entendido ainda na época. Sim. Foi um padre importante, tal, mas teve alguns problemas, beleza. E aí, já que o padre Jonas foi salesiano, então eu fosse salesiano também. E aí foi o que eu precisava, porque o padre Tadeu, ele foi naquela época, para mim, ele foi assim a presença de Deus mesmo, o Deus que me acompanhou, o Deus que cuidou de mim. Por quê? Porque ele me levou a uma experiência, não de encontro vocacional, mas ele me levou a fazer o que eles chamam de projeto de vida. Sim. Então ele falou assim, ó, tudo que você está me dizendo é uma demanda muito grande, eu não vou conseguir resolver numa conversa. Porque a gente tem essa ideia, né? E, por favor, não faça isso com o padre. Não queira resolver a sua vida numa conversa. Eu sei que a sua dor é importante, mas a sua vida não se resume a uma conversa. Existe uma história por detrás da sua dor, existe uma história por detrás da sua própria história. Não viva uma conversão, essa conversão de retiro, sabe? Que é muito perigosa. Você querer mudar do 8 ao 80, demais, né? Sem saber, sem ter... E eu acho que isso é muito perigoso nos tempos que a gente vive, porque hoje você pode fazer um retiro sem sair de casa. Né? Sim. E isso pode ser muito complicado. A importância da direção espiritual de alguém que te acompanhe, que te oriente, é real. Os santos não foram santos sozinhos. Eles sempre tiveram alguém que os guiaram. E nessa época o padre Tadeu foi essa luz para mim, porque eu comecei a ter encontros com ele quinzenais aos sábados. E nesses encontros ele não falou para mim que eu ia ser padre, mas ele me fez revisitar toda a minha história, ao ponto de que eu cheguei a concluir que na verdade eu não ia ser, eu já tinha nascido, porque Deus já tinha me feito padre. Né? Eu só não tinha ainda entendido que isso era para mim, porque eu estava criando do padre uma imagem fantasiosa do que o padre nunca foi. Tanto que o meu lema de ordenação sacerdotal traduz muito isso. O meu lema é tirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, que diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Né? Então eu sou padre pela graça de Deus. Eu não sou padre porque eu sou especial, eu não sou padre porque eu sou isso. Não, eu sou padre pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, e se não for a graça de Deus, eu não sou padre, eu não me sustento padre, eu não permaneço padre. Então, quando o padre Tadeu me fez enxergar isso, que eu não ia ser um super-herói, mas que eu ia ser uma pessoa, né? Que ia contar com a graça de Deus até o fim da vida para salvar outras pessoas, eu falei, então eu caibo aí. Eu me encaixo aí. E aí é quando eu começo a olhar para minha vida, para minha vocação, uma outra perspectiva. E aí então o padre diz para mim, hoje eu vou te levar na sua casa. Eu falei, mas por que você vai me levar na minha casa? Né? Não tinha ido, tá chorando por quê? Né? Eu falei assim, não, mas na minha casa não. Minha mãe não gosta de padre, minha filha não. Mas eu quero te levar na sua casa. E aí eu lembro que nós chegamos em casa às 11 da manhã e o padre saiu de casa às 11 da noite. Ficou sentado na mesa de casa. Ali ele almoçou, a gente tomou sobremesa, tomamos café da tarde, ali a gente chorou, ali ele fez com que os meus pais entendessem tudo que tinha dentro de mim, e ali eu entendi também tudo que tinha dentro da minha mãe, porque que e eu ouço da minha mãe assim, eu lutei contra a igreja todos esses anos porque eu sabia que um dia Deus ia vir prestar contas daquilo que eu fiz quando eu tentei te tirar. Caraca. Então eu sempre lutei contra a igreja porque eu sabia que um dia, que você não era meu, porque se você fosse meu, eu tinha conseguido ter acabado com a sua vida com aquelas vacinas. Como eu não consegui, então como mãe eu já sabia que você não era meu. E então quando eu comecei a ver você indo muito para a igreja, eu sabia que você era dele, que ele ia vir querer te tirar de mim. Cara, isso é forte, entendeu? Velho. Então Deus assim, do céu, pense o Noah chegar e falar um negócio desse para você. Meu Deus do céu, cara. Então assim, essa ligação minha com a minha mãe, com a minha família é muito forte.